Num tempo em que a terra, uma vez jovem e promissora, se afogava em sua própria maldade, a violência era a lei e o caos reinava supremo. A criação de Deus, tão bela em sua origem, agora estava manchada pela corrupção do coração humano. Cada pensamento, cada ação parecia inclinado apenas para o mal. O mundo era um espetáculo de depravação, um ruído constante de discórdia que subia aos céus, entristecendo o próprio Criador. Em meio a essa escuridão generalizada, um homem se destacava. Seu nome era Noé. Ele não era perfeito, mas seu coração era reto. Ele andava com Deus. Em um mundo que havia se esquecido do seu Criador, Noé se lembrava, e por sua integridade, ele encontrou graça aos olhos do Senhor. A paciência divina havia chegado ao limite. O julgamento era iminente, mas a misericórdia encontraria um caminho. A voz de Deus ressoou na alma de Noé, não com a fúria da condenação, mas com a firmeza de um propósito. Uma ordem foi dada, um projeto grandioso e impossível aos olhos humanos. Faça para você uma arca de madeira de cipreste, disse o Senhor. As medidas eram precisas, divinamente calculadas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Um projeto colossal, uma embarcação que desafiaria a lógica e a zombaria do mundo. Noé não questionou. Com fé inabalável, ele reuniu seus filhos Sem, Cã e Jafé, e juntos começaram a obra de uma vida. Sob o sol escaldante, entre o som das serras e o cheiro da madeira e do betume, a arca começou a tomar forma. Cada tábua pregada era um ato de obediência, cada viga erguida era um testemunho de confiança. Os vizinhos zombavam, os céticos riam, mas Noé e sua família perseveravam, movidos por uma convicção que o mundo não podia compreender. Eles trabalhavam não apenas para construir um refúgio, mas para cumprir uma promessa. Então, o dia determinado por Deus chegou. Um espetáculo como nunca antes visto começou a se desenrolar. De todas as direções, guiados por um instinto divino, os animais vieram em pares, macho e fêmea, criaturas de todos os tipos e tamanhos, marcharam em uma procissão silenciosa e ordenada. O leão caminhava ao lado do cordeiro, a serpente rastejava pacificamente perto do pássaro. Uma calma sobrenatural pairava sobre eles. Não havia medo nem agressão, apenas uma submissão tranquila ao comando do Criador. Eles subiram a rampa da arca, encontrando seus lugares designados no vasto interior da embarcação. Noé e sua esposa, seus filhos e suas noras observavam maravilhados enquanto o último par de animais entrava. Eles também embarcaram, carregando consigo a esperança de um novo mundo. E então não foi a mão de Noé que selou seu destino. A grande porta da arca se fechou, e a Bíblia nos diz que foi o próprio Senhor que a fechou por fora. O refúgio estava selado. O tempo da graça havia terminado. O mundo exterior estava entregue ao seu destino. O céu, antes claro, escureceu, uma gota, depois outra. E então o dilúvio. Não era uma chuva comum. As fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. Águas jorravam da terra e caíam do céu em torrentes implacáveis. Por 40 dias e 40 noites a chuva não cessou. Os rios transbordaram, os vales se encheram e as águas subiram implacavelmente. O que antes era terra firme tornou-se um oceano furioso. As casas foram varridas, as cidades submergiram, e as montanhas mais altas desapareceram sob a imensidão das águas. Tudo que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. Em meio ao caos e à destruição universal, flutuava a arca, uma pequena mancha de madeira em um oceano sem fim, balançando ao ritmo das ondas, mas segura. Dentro, em meio à escuridão e ao som abafado da tempestade, 8 almas e um zoológico de esperança aguardavam, protegidos pela promessa de Deus. A arca não era apenas um navio, era o ventre de um novo começo, navegando sobre as águas do juízo. Depois de 150 dias as águas começaram a baixar. Deus se lembrou de Noé. Um vento soprou sobre a terra, e a inundação começou a recuar. A arca, que flutuara sem rumo, finalmente repousou suavemente sobre os montes de Ararat. A espera, no entanto, ainda não havia terminado. Após 40 longos dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Primeiro ele soltou um corvo que ia e voltava encontrando lugares para pousar nos destroços que emergiam. Então ele soltou uma pomba, para ver se as águas haviam diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar e retornou para a mão de Noé. 7 dias depois, ele a soltou novamente. Ao entardecer, ela retornou. Subico, um sinal de vida, uma promessa verdejante, uma folha de oliveira recém-colhida. O coração de Noé se encheu de esperança. A terra estava se renovando. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba uma última vez. Desta vez ela não voltou. A vida havia encontrado um novo lar. O dia da libertação finalmente chegou. No primeiro dia do primeiro mês, do ano 601 da vida de Noé,
A superfície da terra estava seca. Noé removeu a cobertura da arca e olhou para fora. Um mundo novo, limpo e silencioso se estendia diante dele. Seguindo a ordem de Deus, a grande porta foi aberta. A luz do sol inundou o interior escuro, e a um, a família de Noé e todos os animais saíram para a terra renovada. O primeiro ato de Noé naquela nova terra não foi construir uma casa para si, mas um altar para o Senhor. Com o coração transbordando de gratidão, ele tomou alguns dos animais e aves limpas e os ofereceu em sacrifício. O aroma da oferta subiu aos céus, um cheiro agradável a Deus. Era um ato de adoração, um reconhecimento de que sua salvação não veio de sua própria força, mas da misericórdia divina. Naquele altar, o passado foi consagrado e o futuro foi entregue. Uma luz suave banhava a cena, a luz de um novo amanhecer para a humanidade. Enquanto a fumaça do sacrifício subia, Deus falou ao seu coração. Ele abençoou Noé e seus filhos, dando-lhes domínio sobre a nova terra. E então, ele fez uma aliança, um pacto, não apenas com Noé, mas com toda a criação. Nunca mais destruirei toda a vida com as águas de um dilúvio, prometeu o Criador. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E para que essa promessa jamais fosse esquecida, para que fosse um sinal visível de sua fidelidade através das gerações, Deus estabeleceu um selo para sua aliança. De repente, atravessando o céu lavado pela chuva, um arco de cores vibrantes surgiu. Arco-íris. Um lembrete eterno da misericórdia que triunfou sobre o juízo, uma ponte colorida entre o céu e a terra. Cada vez que as nuvens se reunissem e a chuva caísse, o arco apareceria, e Deus se lembraria de sua promessa perpétua. A esperança havia sido pintada no céu. A partir de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, a terra foi novamente povoada. Eles se tornaram os pais de todas as nações. A história da humanidade recomeçou, não sem suas falhas e desafios. Como visto no episódio envolvendo a embriaguez de Noé e a desonra de seu filho Cam, isso nos lembra que mesmo após um recomeço tão drástico, a semente do pecado ainda reside no coração humano. A salvação do dilúvio não erradicou a necessidade de um salvador futuro. Noé viveu mais 350 anos após o dilúvio, uma ponte viva entre o mundo antigo e o novo. Ele viu seus descendentes se multiplicarem, cumprindo a ordem de Deus para encher a terra. Ao final de 950 anos, sua jornada chegou ao fim. A história de Noé não é apenas sobre um grande dilúvio, é uma saga épica de fé em meio à descrença, obediência em face do impossível, e a promessa inabalável de Deus de preservar a vida e oferecer um novo começo. É um testemunho de que, mesmo nas maiores tempestades, a arca da graça de Deus sempre oferece um refúgio seguro. Obrigado por assistir. Se você se sentiu inspirado por esta história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais narrativas que moldaram nosso mundo.